É hora de entrevista no Cidade em Foco. Vamos agora até a capital pernambucana, meu querido Zezinho de Camila, ex-vereador do Brejo da Madre de Deus, que está nos ouvindo, conversar com o deputado Silvio Costa, ele presidente estadual do PT do B, uma das vozes ativas, combatente ao governo do presidente Michel Temer, tem engrossado as fileiras das oposições com um discurso forte e feito um trabalho muito interessante, inclusive elogiado por todos lá na Câmara Federal. Deputado Silvio Costa, bom dia, é um prazer tê-lo de volta aqui à Rede Agreste de Rádios na manhã desta sexta-feira pelo programa Cidade em Foco, meu querido. Bom dia, meu amigo Alberes, bom dia, senhores ouvintes de Santa Cruz do Capibaribe e toda a região do programa Cidade em Foco, e parabéns pelo seu trabalho. Bom dia a todos que acompanham a Rede Agreste de Rádio. Estou à sua disposição, amigo. Deputado, na última quarta-feira, o Parlamento Brasileiro, a Câmara dos Deputados, analisou aí este relatório, onde o mesmo pedia que fosse arquivado o processo contra o presidente Michel Temer de investigação. As oposições trabalhou no intuito de que esta denúncia fosse prosseguida e que o Supremo Tribunal Federal investigasse o presidente Michel Temer. Alguns integrantes da oposição acusaram o Palácio do Planalto de comprar os parlamentares para modificar o resultado. O senhor foi uma das vozes combatentes contra os deputados que se posicionavam a favor do presidente Michel Temer e a favor da denúncia, a favor da Procuradoria-Geral da República. Como o senhor avalia este momento? Como o senhor avalia este resultado? E, diante do resultado que se apresentou, de que forma a oposição pretende agora trabalhar e agir após a última quarta-feira? Deixa eu te falar, eu quero começar mandando um abraço para o meu amigo pessoal, José Augusto Maia, meu amigo de minha família, para todos os vereadores, companheiros aí de Santa Cruz do Capibaribe, e dizer o seguinte, Alberes, lamentavelmente, na última quarta-feira, 263 parlamentares do Brasil, uma das maiores democracias do mundo, eles oficializaram a corrupção no Brasil. Por que eles oficializaram a corrupção no Brasil? Veja, esses caras tiraram a presidente Dilma por conta de uma pedalada fiscal que Lula tinha feito, Fernando Henrique tinha feito. Muito bem, o Michel Temer foi pego numa gravação recebendo o empresário de meia-noite, onde o empresário disse para ele o seguinte: olha, eu estou dando dinheiro a Eduardo Cunha. O Michel Temer disse: ótimo, ótimo, continue dando dinheiro. O empresário disse: olha, eu falava com Gedel agora saiu. Com quem é que eu procuro? Posso procurar Rocha Loures? O Michel Temer diz: pode procurar Rocha Loures. Na outra semana, Rocha Loures aparece com uma mala com 500 mil reais correndo na rua de São Paulo. Ora, o Janot, procurador da República, que é um homem sério, fez a denúncia contra Michel Temer por corrupção ativa, prevaricação, formação de quadrilha, e esses caras não deixaram que o Supremo Tribunal Federal investigasse o Michel Temer. Isso é uma afronta ao povo brasileiro. 81% do povo brasileiro quer tirar Michel Temer. Eu estou enojado com o comportamento de parte dessa Câmara Federal. Agora veja, viu, eu estou mais enojado ainda com alguns deputados que deram não. Porque esses deputados que deram sim, eu não concordo com o sim que eles deram, mas pelo menos eu respeito, porque eles tiveram coragem de botar a cara. O pior, Alberes, é gente, inclusive aqui de Pernambuco, que deu não e que fez o jogo do governo. Fez o jogo do governo como? É o seguinte, todos os parlamentares sabiam, da oposição e da base, que se Michel Temer conseguisse colocar 342 presenças, nós perderíamos. O Michel Temer ia continuar. Então, o verdadeiro deputado que não queria Michel Temer no poder, que queria votar contra Michel Temer, esse cara não podia ter dado presença. Observe que foram 214 presenças.
Aliás, não, 214 não. Se esses 214 não têm dado presença, não tinha dado quórum. Não tinha atingido os 342, não votava. Não votando, ficava para a próxima semana. Na próxima semana a gente não dava presença de novo. Aí, na outra semana, não votava de novo. O que é que ia acontecer? Primeiro, podia ser que Michel Temer, em algum momento, tomasse vergonha na cara e renunciasse. Ou então pode ser que surja uma nova denúncia de Janot contra ele, uma delação premiada de Eduardo Cunha, uma delação premiada de Funaro, e esse cara ia ter que ficar se explicando ao Brasil aí. Aí alguém vai dizer, não, mas isso ia prejudicar o país. Não ia, porque Michel Temer não administra mais o país. Quem administra é Henrique Meirelles. A única coisa que Michel Temer faz é tomar café da manhã, almoçar e jantar com os deputados federais, correndo atrás do voto. Na véspera da votação, ele saiu da casa do vice-presidente da Câmara, reunido com os deputados, 2h da manhã, atrás de voto. Então, como é que a gente pode deixar um cara que foi acusado por todo tipo de crime no poder? Isso é a oficialização da corrupção, isso é um absurdo. Eu estou indignado com isso. Esse governo de Michel Temer acabou. Esse cara não pode continuar aí. Se Deus quiser, vai ter uma nova denúncia contra ele através de Janot e a gente vai para cima de novo para tentar tirar esse cara. Esse cara utilizou a máquina de uma forma absurda. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Ele liberou 12 ministros. 12 ministros. E esses ministros foram para lá. Não foi só para votar, não. Estava lá dando emenda a deputado, dando cargo a deputado. O plenário se tornou um mercado peça. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então eu estou realmente indignado e esse país não pode continuar com esse Michel Temer na presidência da República. Depois do resultado de quarta-feira, como vocês, integrantes da oposição, pretendem agir, deputado? Uma vez que o Procurador-Geral da República está mais com algumas denúncias e possivelmente será apresentada nos próximos dias. Deixa eu te falar, nós da oposição só temos a rigor 120, 130 no máximo deputados. Aí ali tem 214. Não, aquele 214 tem muita gente que é da base deles. É saber se esse povo da base vai querer continuar com a gente na oposição ou vai voltar para a base dele. O fato é o seguinte, o Michel Temer, ele teve uma vitória matemática, mas teve uma derrota política. Por exemplo, reforma da Previdência. Ele não vai aprovar mais. Ele precisa de 308 votos e ele não tem. O governo dele, quem mais sabe que acabou, é ele. Agora, essa parte dessa quadrilha que está no poder aí, vai usar a máquina para tentar se proteger. O que Michel Temer está preocupado não é com o país, ele está preocupado com o foro privilegiado, porque ele sabe muito bem que na hora que sair da presidência, ele vai para um juiz de primeira instância, e ele vai ser julgado, e ele vai ser condenado, porque ele cometeu crime sim. Um cara que diz assim, continue pagando Eduardo Cunha, isso é obstrução de justiça. Eu não sei onde esses deputados que votaram sim estavam com a cabeça. Isso é um desrespeito ao país, é um desrespeito à juventude. Essa é a questão. Este final de mês está prevista uma caravana de Lula aqui pelo Nordeste brasileiro. Recentemente o senhor se encontrou com o João Paulo e com outras figuras do PT para tratar sobre esta agenda de Lula aqui no estado de Pernambuco. O senhor é um dos grandes defensores do projeto do presidente Lula. Inclusive, está aí pavimentando uma candidatura para o Senado Federal. O seu filho já está ampliando aqui as bases pelo Agreste. Eu já tenho informação que ele será votado aqui na cidade das Vertentes em 2018 pelas oposições, porque o senhor não vai mais disputar a vaga na Câmara Federal. Como estão as articulações, a programação para Lula aqui no estado de Pernambuco e também o seu projeto para o Senado Federal, deputado? Deixa eu te falar, companheiro, realmente eu sou pré-candidato a senador de Pernambuco. Modesta parte, eu sinto-me preparado para representar Pernambuco no Senado Federal. Eu tenho 22 anos de vida pública, eu já fui vereador de Recife, deputado estadual, estou no meu 3º mandato de deputado federal. Eu procuro fazer política com respeito às pessoas, falando a verdade para as pessoas. Graças a Deus, eu estou na vida pública há 22 anos
e desafio um brasileiro ou uma brasileira a encontrar um sinão na minha vida pública. Eu não estou em Lava Jato, eu não estou em lista de Fachin, até porque, modesta parte, da forma como eu faço política, se eu tivesse rabo de palha, já tinham tocado fogo há muito tempo. Eu faço política, repito, com respeito às pessoas. Por isso eu tenho esse projeto, eu tenho um sonho, são 2 vagas no próximo ano, de efetivamente tentar ser senador de Pernambuco. Isso vai depender da vontade soberana das urnas, da vontade soberana do povo de Pernambuco. Em relação ao presidente Lula, quem na verdade está cuidando da agenda do presidente Lula é a executiva estadual do PT. Eu, evidentemente, vou acompanhar o presidente Lula. Eu sou, como pernambucano, profundamente grato ao presidente Lula. O presidente Lula foi o maior presidente da história para Pernambuco. Aliás, o presidente Lula, eu que sou filho de um trabalhador rural, eu sou admirador do presidente Lula. Foi o presidente Lula que colocou filho de pobre para estudar medicina. Foi o presidente Lula que colocou pobre para andar de avião. Foi o presidente Lula que aumentou o salário mínimo no Brasil. Foi o presidente Lula que pagou a dívida ao FMI. O FMI vivia aqui dando ordens. Foi o presidente Lula que fez o Brasil ter as maiores reservas cambiais da história, perto de 400 milhões. Foi o presidente Lula que pela primeira vez colocou os menos favorecidos, colocou o pobre no Bolsa Família, criou programas sociais, o FIES, em suma, colocou o pobre no orçamento da União. Eu sou fã do presidente Lula. O presidente Lula é o homem mais perseguido da história do Brasil. Ele conseguiu ser mais perseguido do que Getúlio Vargas. Veja, eu fico indignado. O Michel Temer foi pego numa gravação, praticando corrupção, e esses caras ontem, quarta-feira, liberaram o Michel Temer de ser investigado. O Brasil não vai ter o direito de ver Michel Temer ser investigado. Esses caras tiraram a presidente Dilma porque ela cometeu uma pedalada fiscal. Lula tinha cometido pedalada fiscal, Fernando Henrique também. E esses caras deixaram esse Michel Temer no poder praticando todo tipo de corrupção. O Sérgio Moro, que eu reconheço que presta grande serviço ao Brasil, mas o Sérgio Moro, em relação ao presidente Lula, ele rasgou a Constituição. Aquele diabo daquele apartamento não é do presidente Lula. Não tem um cartório no Brasil que tem um documento dizendo que aquele apartamento é do presidente Lula. O delator, o dono da OAS, disse a Sérgio Moro, olhando no olho dele: Sérgio Moro, esse apartamento está no nome da OAS. Inclusive a OAS fez uma operação financeira e botou esse apartamento como garantia. Apartamento não é do presidente Lula. Então como é que Sérgio Moro pode pedir a condenação do presidente Lula? Se Deus quiser, o presidente Lula vai ser absolvido pelo Tribunal Regional da 4ª Região e será candidato a presidente da República. E aconteça o que acontecer aqui em Pernambuco, se o PT vai marchar com a gente ou se não vai marchar com a gente, eu vou votar no presidente Lula. Eu sou filho de um camponês, de um trabalhador rural, sou admirador do presidente Lula. O presidente Lula não tem conta no exterior. Investigaram todas as contas aqui do presidente Lula. Não tem um telefonema o presidente Lula tendo conversa não republicana, e esses caras querem perseguir. Por quê? Esses caras deram golpe para botar Michel Temer. Para que esses caras deram golpe? Deram golpe para servir a parte dessa elite paulista que roubou esse país durante 500 anos. Esses caras agora estão dizendo que vão fazer reforma da Previdência. Não vão não. A gente vai para cima. Na reforma da Previdência, eles querem tirar o direito do trabalhador rural. Por exemplo, a aposentadoria rural, todo mundo sabe que isso é uma política de inclusão social. Na proposta deles, eles querem taxar o aposentado rural. Esse Michel Temer é um cínico, um cara que se aposentou aos 55 anos e ganha 30 mil reais por mês. Um cara desse não tem moral para propor reforma de Previdência. Não vai passar a reforma de Previdência. Nós vamos para cima. Então esse país precisa voltar a ter cheiro de povo. É por isso, se Deus quiser, em 2018 o presidente Lula será candidato a presidente da República de novo e o povo vai voltar sim ao poder. Deputado, o Sinal está ali ouvindo aqui na cidade de Toritama, mandando um abraço para o senhor, é um grande
é um grande amigo seu e um defensor também do seu projeto aqui na capital internacional do Jeans. Também está aqui em nossos estúdios o Gel Caldas, ele é tio do JHC, que é terceiro secretário da Câmara dos Deputados, vai estar inclusive aí na próxima semana e vai conversar com o senhor, pois ele tem um projeto para perenizar o rio Capibaribe e o rio Ipojuca aqui no agreste de Pernambuco, e sabe da sua liderança, do seu poder de articulação para abraçar este projeto. O Dudinha também, que é o empresário de Taquaritinga do Norte, está aqui nos estúdios, lhe parabenizando. Ele votou em Teobaldo, depois da posição de Teobaldo ele ficou muito triste e está dizendo que vê com grande possibilidade de aderir ao projeto do senhor em 2018. Muito obrigado, um abraço e até outra oportunidade. Olha, eu quero mandar um abraço para Gel, dizer, Gel, que estou à sua disposição lá em Brasília, desejar boa sorte na sua candidatura a deputado federal. Vai ser bom para o Brasil, bom para Pernambuco, se você se eleger deputado federal. Você que já chega a Brasília com uma bandeira, essa sua ideia da irrigação é importantíssima. Além do mais, é uma ideia profundamente factível. Quer dizer ao empresário Dudinha aí que eu estou à sua disposição. E sinal, eu sou suspeito a falar que ele é meu amigo e amigo da minha família. É um cara que eu aprendi a gostar. E dizer para você o seguinte, sabe, Alberes? O PT, recentemente, aqui em Pernambuco, disse que vai lançar um candidato a governador. Eu respeito a decisão do PT. Eu acho que todo partido político tem o direito de lançar candidato ao legislativo, lançar candidato ao executivo. Eu vou continuar defendendo aquilo que eu acredito. O que é que eu acredito? O senador Armando Monteiro é um homem que tem dimensão nacional, é um homem que onde chega no Brasil, ele é respeitado, é um senador que votou contra o impeachment da presidente Dilma, mais do que isso, trabalhou de forma pesada no Senado para evitar o impeachment, foi ministro da presidente Dilma, um grande ministro, respeitado no exterior, tem uma relação pessoal com a presidente Dilma, com o ex-presidente Lula. Por isso eu defendo que a gente forme aqui em Pernambuco uma frente de esquerda, que era juntar PT, PTB, PDT, PRB, PTdoB, Podemos, uma frente de esquerda com o presidente Lula, candidato a presidente, e Armando, candidato a governador. Eu defendo isso. Agora, paciência, se o PT efetivamente quiser lançar a candidatura própria, eu respeito o PT e, independente disso, eu vou continuar aqui pedindo voto para o presidente Lula. Onde eu tiver uma casa em Pernambuco, eu vou atrás de um voto para o presidente Lula. Eu sou pré-candidato a senador de Pernambuco, são 2 vagas e eu vou visitar os sindicatos, as universidades, as escolas, conversar com todas as lideranças de Pernambuco, vereadores, suplente de vereador, setor produtivo. Por exemplo, Santa Cruz e Toritama são 2 cidades que eu tenho profunda admiração por conta do empreendedorismo, da força do investidor, da força do empresário. Cidades que o Brasil está passando dificuldade e você vê que praticamente não tem desemprego. Vou trabalhar para em 2018, se Deus quiser, tirar esse governador. Esse governador uma vez disse uma coisa: eu não estou preparado para governar Pernambuco. E eu concordo com ele, é verdade, ele não está preparado. Sabe, um dos motivos da violência estar aumentando em Pernambuco? Porque isso aqui virou casa de mãe Joana. O cara olha lá e sabe, esse cara não é governador. Para ser governador tem que ser líder, tem que ter dimensão nacional. Eu acho até que esse cara nem candidato a governador vai ser. O que diz aqui em Recife é que vão tirar Paulo Câmara e botar o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, como candidato a governador. Qual é a proposta que esse governador vai ter para dizer eu sou candidato à reeleição? Vote em mim. Vote em você por quê? Por exemplo, os professores, o governador Paulo Câmara prometeu que ia dobrar o salário dos professores em 4 anos. Pergunte se ele dobrou o salário. Aí você tem uma educação sofrível, a saúde, lamentavelmente, ele não respeita as pessoas, a saúde destroçada, a violência está terrível em Pernambuco. Por isso que nas pesquisas ele é o pior governador da história de Pernambuco. Se Deus quiser, em 2018, nós vamos para o bom debate.
o senador Armando Monteiro vai apresentar uma agenda em Pernambuco. E eu tenho certeza absoluta que a agenda que o senador Armando Monteiro, junto com os partidos aliados, vai apresentar em Pernambuco, será a agenda do Pernambuco do futuro, do Pernambuco que vai chegar na casa das pessoas, do Pernambuco cidadão, do Pernambuco maior. Vamos para o debate em 2018. E mais uma vez, amigo, muito obrigado pelo espaço. É sempre um prazer falar com você. E um abraço para o meu amigo Zé Augusto Maia e todos os vereadores. Um abraço e na próxima semana vamos estar em Brasília e vamos conversar mais sobre o estado de Pernambuco e sobre a política nacional. Alberto, eu quero fazer justiça aqui, sabe? Eu quero lhe parabenizar. Você é um jornalista querido em Brasília. Você parece, quando você chega em Brasília, que você mora lá, em função da sua desenvoltura. Parabéns, você é um cara que realmente merece a audiência que você tem. Muito obrigado pelo espaço. Um abraço e tamo juntos. Ouvimos aí o deputado federal Silvio Costa, presidente estadual do PT do B, pré-candidato ao Senado, conversando conosco na manhã desta sexta-feira. Cidade em Foco. Cidade em Foco. Pernambuco em primeiro lugar.